que mais tem são pessoas que ficam postergando começar a produção de conteúdo. Já falei em alguns vídeos meus que hoje em dia a gente precisa jogar o jogo do digital. E o jogo é esse, é você criar conteúdo para você estar à frente dos seus concorrentes. Então, se você já pensa em produzir conteúdo, você tem que começar a entender que você sempre vai colocar algum empecilho para que você não comece a criar. Porque você tem medo, porque você não acha que isso faz sentido pra você, ou porque você acredita não ser bom o suficiente pra produzir conteúdo. E aí, no meio dessas desculpas, você sempre coloca algo do tipo: ah, mas é porque eu ainda não encontrei o meu nicho, ou eu ainda não encontrei sobre o que eu vou falar de fato. Ah, mas eu preciso definir muito bem o que eu vou falar para que as pessoas não fiquem confusas sobre o meu tema, sobre o meu nicho. E aí você vai postergando porque você vai colocando essas desculpas na frente. Então, quando você pensa muito em definir um nicho, isso te gera dois problemas. Te faz demorar meses e até anos para que você comece realmente a produzir conteúdo. 2, você cria uma prisão, porque você escolhe, define o seu nicho, mas aí no meio do caminho você percebe que você pode falar de outros temas, mas aí você acaba se aprisionando porque você escolheu somente aquele nicho. Mas eu também tenho certeza que você deve estar se perguntando: tá, mas aí eu vou atirar para todos os lados, as pessoas não vão saber o que eu tô falando exatamente. Como que eu não vou ser uma pessoa que fala de tudo e ao mesmo tempo não fala de nada? É aí que é o pulo do gato. Você ser o seu nicho não quer dizer que você vai sair falando de todos os temas mais abstratos possíveis. Não é isso. O pulo do gato é você ser você. Isso é o que a gente chama de ser o seu nicho. Mas acho que ainda tá um pouco confuso, então vamos simplificar um pouco mais. Quando a gente fala de você ser você, é você ter alguns tópicos que você vai falar, é você construir a sua imagem em cima daqueles tópicos. Isso faz com que as pessoas se conectem mais com você e queiram escutar o que você tem para falar. Por exemplo, se formou em educação física e você começa a falar sobre treino, sobre atividade física, e aí você começa a colocar um pouco ali de você. Então, eu treino isso, eu faço esse tipo de treino e me dá resultado, mas porque o meu corpo é assim. Já o corpo de fulano é de tal maneira. Gosto também de sair, de comer em um restaurante bom. Isso não me impede de ter resultados na minha atividade física. E aí você mostra também um pouquinho dos livros que você lê. Você mostra um pouco das coisas que você faz quando não está trabalhando. E isso vai gerando uma conexão com as pessoas que te assistem. E você consegue conectar todos esses pontos no nicho que você fala, que é o nicho de educação física, atividade física, mas sempre mostrando quem você é, construindo essa autoridade de uma maneira mais leve, sem que você tenha que inventar personagens, sem que você tenha que ficar preso somente a sou um professor de educação física, as pessoas não podem me ver de outra maneira. Quando, na verdade, na rede social as pessoas querem ver você fora do seu personagem de professor de educação física. E aí, quando você entende de fato isso, que basta ser você, basta mostrar as coisas que você gosta, o que você consome, e falar também da sua profissão, do que você vende, você vai ver como a produção de conteúdo fica mais leve. Você vai ver como as pessoas vão se conectar muito mais com você, porque elas vão gostar do que você está mostrando e elas vão querer ficar mais próximas de você, vão sentir mais confiança. Porque quando a gente tem conexão com uma pessoa, a gente logo tem uma confiança nela. Então a gente acredita um pouco mais no que essas pessoas falam. Mas isso não quer dizer que você vai utilizar disso para ser uma pessoa não ética e divulgar qualquer tipo de produto ou qualquer tipo de serviço. Não, você tem que agir conforme o seu caráter, conforme o que você está vendendo. Se você está vendendo uma coisa boa, você tem que melhorar aquilo cada vez mais e mostrar para as pessoas que vale a pena confiar em você. E quando a gente começa a crescer sendo o nosso próprio nicho, a gente precisa desenvolver 3 pilares para que a produção de conteúdo fique mais fácil também e você não se perca no meio do caminho. O primeiro pilar é um tema guarda-chuva, ou seja, é algo amplo, mas que conecta várias vertentes. Então, por exemplo, eu falo sobre empreendedorismo, marketing, CLT. Então eu tenho várias vertentes dentro de um único tema, que é esse tema de crescer produzindo conteúdo. Então eu mostro para você como produzir conteúdo vai te trazer um resultado para sua empresa, um resultado financeiro, um resultado de marketing. Então isso é o primeiro pilar. A mesma coisa do professor de educação física, que ele vai falar sobre atividade física, ele vai falar sobre alimentação saudável, sobre você sair ali um pouco da dieta, sobre os exercícios errados. Ele vai criar várias vertentes dentro de um assunto que ele tem.
O segundo pilar é um ponto de vista muito claro. Você sempre vai colocar o seu ponto de vista naquilo que você está falando. Então, se eu vou falar sobre empreendedorismo, eu vou dar o meu ponto de vista sobre aquilo. Se eu vou falar sobre marketing, é o meu ponto de vista sobre aquilo. Então, quando as pessoas se conectam comigo, elas vão querer ouvir o meu ponto de vista em relação a tal assunto. E isso traz autenticidade para o meu conteúdo. Porque várias pessoas vão falar sobre o que eu falo. Elas falam sobre marketing, sobre empreender, tem muita gente falando sobre isso. Só que eu vou falar de uma maneira única. E é essa maneira única, é esse meu ponto de vista, que traz as pessoas para mais perto de mim e as pessoas se conectam mais comigo. Isso não quer dizer que elas não vão se conectar com outras pessoas. Elas podem sim se conectar com outras pessoas, mas na maioria dos casos, são pessoas que até se parecem com a minha forma de abordar. Geralmente é isso que acontece. Você vai se conectar com um tipo de pessoa e com uma pessoa parecida, porque é como você se identifica. Então, é quando a pessoa tem um ponto de vista muito parecido com o seu. O terceiro pilar é a constância de presença. Você aparece, se posiciona e se torna lembrado. Então, quando você aparece muito, tem essa constância de conteúdo, dos temas que você fala, você vai ser lembrado muitas vezes quando alguém tocar naqueles determinados assuntos. Então você percebe que quando a gente fala de não ser o seu nicho, não quer dizer que você não tenha que escolher alguns temas específicos, mas sim você colocar o seu ponto de vista. Você mostrar quem você é por trás e como você transparece esse assunto para as pessoas. E aí, sabe o que acontece? As pessoas, elas não te associam somente a um nicho. Elas acabam te seguindo nos determinados tópicos. Então, por exemplo, se hoje eu estou falando sobre empreendedorismo e eu tenho pessoas que se conectam comigo, se amanhã eu falar um pouco sobre alimentação saudável, atividade física, em torno do meu empreender, então como que eu encaixo isso na minha vida? Como que eu encaixo a alimentação saudável? Por que que eu gosto de alimentação saudável? Então, tudo isso faz com que as pessoas queiram me acompanhar e não escutar só sobre empreendedorismo e marketing. Elas vão querer me acompanhar em qualquer assunto. E assim, sobre alimentação saudável, eu amo esse assunto. Eu adoro fazer receitinhas, adoro experimentar coisas novas de alimentação saudável, mas eu ainda estou me reeducando novamente. E eu falei de você ser o seu nicho muito como produtor de conteúdo, né? Mas a gente pode também colocar isso em algum tipo de estabelecimento. Então, por exemplo, restaurante, spa, uma academia. Tudo isso você pode colocar características de quem tá contando a história, então, do dono daquele lugar, dos sócios, ou até dos próprios clientes. Você vai colocando ali um pouquinho de característica pessoal, autenticidade dentro dos conteúdos que você vai fazer para aquilo. Então, se a gente tem um restaurante, por exemplo, o restaurante ele não precisa falar somente sobre aquela comida que ele vende. Ele pode contar histórias, ele pode falar um pouquinho sobre cultura, ele pode falar sobre família e ele vai juntar tudo isso em volta do tema principal dele, que é a comida. Então, é você sempre contar histórias verdadeiras que conectem com as pessoas. E aí, se você gostou um pouco desse assunto, você deve estar assim, tá, mas como que eu vou fazer isso? Ainda um pouco perdido, sem saber como começar. E aí eu vou facilitar um pouco para você. Eu trouxe alguns passos que você pode seguir para que você comece a produzir o seu conteúdo sendo o seu próprio nicho. O primeiro passo é você definir o seu tema guarda-chuva. Então você pode falar sobre moda fitness, você pode falar sobre a academia, você pode falar sobre estética, e aí dentro desses assuntos principais você vai colocando as suas vertentes que você acredita, que você acha que são vertentes que se conectam com o seu tema principal e que fazem muito sentido com a sua vida, para que isso facilite a sua produção de conteúdo. Depois que você definir isso, você vai listar de 3 a 5 pontos de vista. Então você vai pegar os temas, essas vertentes que você criou e você vai colocar os seus pontos de vista nisso. Então, por exemplo, eu falo sobre marketing, sobre empreender. Então eu acredito muito que estratégia dentro do marketing, ela é muito mais importante que as melhores ferramentas que as pessoas têm. É claro que ferramenta é muito importante, mas quando você não tem a estratégia certa para usar, de nada adianta. Então eu acredito muito nisso, esse é meu ponto de vista. Um outro exemplo é, a consistência ela é muito maior do que o perfeccionismo. Então, quando você vai postando conteúdo bom, esse outro não é tão bom, mas eu tô postando, esse aqui também não ficou bom, mas vou postar. E aí você vai melhorando, a cada conteúdo você vai tendo consistência. Isso é muito melhor do que você ficar criando o conteúdo perfeito, e esse conteúdo perfeito nunca sai, enquanto a outra pessoa tá ali, ó, criando com consistência e sendo muito mais lembrada. E aí o terceiro passo é, execute.
comece a criar conteúdos de acordo com o seu tema guarda-chuva e de acordo com seus pontos de vista. Você vai ver como a criação de conteúdo vai ficar mais fácil. Qualquer coisa que você vai fazer no seu dia a dia vai te trazer alguma ideia de conteúdo. Por quê? Você é seu nicho. Então, você consegue trazer vários assuntos em volta do que você vive. Então, se você vende, eu vendo roupa fitness, você vai viver aquilo no seu dia a dia. Porque você vai precisar comprar roupa fitness, você vai em fornecedor, você vai precisar divulgar para suas clientes, você vai precisar saber um pouco sobre isso. Então, é o seu mundo aquilo ali. E diante disso que você vive no seu dia a dia, você vai conseguir criar o seu conteúdo, porque você vai trazer o seu ponto de vista sempre. Você não vai precisar ficar pensando o que você vai falar, porque a opinião você já tem. E você tá vivendo aquilo naquele momento. Então, por isso que eu falo que fica muito mais fácil quando você é seu nicho, criar conteúdo. Porque fica mais leve, fica mais simples, menos pesado. Claro que criar conteúdo é algo difícil. Você precisa demandar ali um pouquinho de tempo, você precisa parar, ver o que você vai falar, como você vai falar. Mas fica mais fácil um pouquinho quando você faz isso. Acredita em mim. E aí, quando você começar a fazer isso, você vai começar a ter consistência, as pessoas vão começar a se conectar com você. E aí você vai ver como é importante essa conexão, essa confiança, para que você comece a crescer cada vez mais. E se você não fizer isso, se você ficar esperando, igual eu falei no início do vídeo, deixa eu esperar, deixa eu segmentar aqui primeiro, deixa eu criar um nicho primeiro, para depois eu começar a criar conteúdo. Quando você tá aqui pensando, a outra pessoa tá lá, criando conteúdo atrás do outro. E você ficando pra trás, porque você tá pensando, você quer definir um nicho ainda, aí você vai falar só sobre aquilo, vai ficar engessado. Então não faz isso, começa a criar logo, vai melhorando aos poucos. E eu quero saber se esse vídeo fez sentido pra você, se você realmente acredita que faz sentido, já comenta aqui. E se você gostou também desse vídeo, já clique em gostei, pra que eu entenda que você gostou e pra que eu traga cada vez mais melhores conteúdos pra você. E se você não é inscrito, já aproveita pra se inscrever e receber os vídeos em primeira mão. E eu vejo você no próximo vídeo. Beijo!